Tudo bem, pessoal? Eu sou o professor Gia Pegoraro, acompanhe comigo a resolução dessa questão. Caiu na prova do Enem e diz o seguinte, tá? Qual a força que a fita exerce em cada uma das árvores que causa a presença, por causa da presença do atleta, tá, gente? Então agora eu vou ler na ordem direta, como nós estamos acostumados. O slackline é um esporte no qual eu não consigo dar 2 passos no slackline que eu caio de boca no chão, só um detalhe. Olha só, o slackline é um esporte no qual o atleta deve se equilibrar e executar manobras, estando sobre uma fita esticada, e para a prática do esporte, as duas extremidades da fita são fixadas de forma que ela fique a alguns centímetros do solo. Quando um atleta de 80 kg está exatamente no meio e desloca o fio verticalmente, forma um ângulo de 10 graus com a horizontal, como mostrado na figura. Sabe que a aceleração da gravidade é 10 metros segundo ao quadrado, com a força que a fita exerce, tá? Beleza. Então vamos tentar entender o que está acontecendo, tá? Gente, o atleta tá aqui, ó. O atleta tá aqui. Então, o que nós temos que entender aqui? O atleta, quando ele tá aqui, ele vai exercer uma força-peso, tá, gente? O atleta vai exercer uma força-peso para cá. Uma força-peso que a gente está careca de saber que a peso é o produto da massa vezes a gravidade. Beleza. Aí, o slackline em si, ele vai exercer uma força aqui, tá? Uma força que a gente chama de tração, né? E aí tem aquele detalhe. Como o ângulo entre... como ele falou que ele é deslocado bem no meio ali, né? A gente pode afirmar que esse ângulo θ é igual a esse ângulo θ. Ou seja, o que implica? Implica que essa tração é igual a essa tração. E o que a prova quer saber? A prova quer saber quanto que vale essa tração, tá? Então, gente, a gente vai ter que mexer um pouquinho com isso aqui, ó. Primeira coisa, a gente tem que se dar conta que esse θ tá aqui, ó. Esse θ tá aqui. Então eu tenho θ aqui, né? E eu tenho θ aqui, porque o θ, o enunciado disse que tá aqui. Então a grande questão é que como esse cara está em equilíbrio, quando ele fala que esse cara está em equilíbrio, gente, vocês na hora têm que entender que a resultante em todas as direções sobre ele de força tem que ser nula. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente vai ter que abrir essa tração, né? Não dá para mexer na tração desse jeito, porque a gente precisa equilibrar. Então vamos lá, aquilo que a gente sempre faz, tá, gente? Então, ó, tração tá aqui, beleza? Aqui é a tração. E a gente vai decompor tração, a gente vai decompor a tração, decomposição de vetores, para a gente conseguir resolver essa questão. Então, quando eu vou decompor, significa eu encarar que essa tração pode ser descrita como sendo essa soma vetorial desses dois vetores, ou seja, uma t que eu vou chamar de tx, e uma t que eu vou chamar de ty, tá? Então, o que vai acontecer, gente? Vamos pegar essa bola aqui, só para vocês entenderem. Essa bola aqui, que é esse ponto que eu coloquei aqui, ele vai funcionar da seguinte maneira, tá? A gente vai ter o peso para cá, e aí essa tração... Ô, cavalo! Essa tração, eu decompus ela, então vai ficar assim, ó. Vai ficar uma ty para cá e uma tx para cá. Depois a gente vê, usando a trigonometria, como é que eu chego em tx e ty, tá? Mas isso foi a decomposição dessa tração da direita. Vou fazer a mesma coisa para a tração da esquerda. Então vai ficar a mesma coisa, ty, e vai ficar tx. Beleza. Então o que a gente tem, gente? A gente tem que isso aqui tem que estar em equilíbrio, tá? Isso aqui tem que estar em equilíbrio. Então vamos pensar, na horizontal. Na horizontal, o que tem que acontecer na horizontal? Na horizontal, obviamente, quem puxa para a direita tem que ser igual a quem puxa para a esquerda. Então tx tem que ser igual a tx, não tem muita discussão, né? Então, ó, tx tem que ser igual a tx, ou seja, isso corta com isso, beleza? Só que na vertical é que tá a nossa jogada, porque eu tô atrás de t, não esquece disso. Na vertical, a gente tem o seguinte, ó. Tu concorda que eu tenho peso para baixo, né? Então, olha só, o peso que está para baixo tem que ser igual ao quê? Ty mais Ty, ou seja, o peso tem que ser igual a 2Ty. Então tá aqui a nossa jogada.
Tá aqui a nossa ideia da trigonometria, tá, gente? Então o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que evoluir as questões, tá? Vou apagar o desenho aqui, vou apagar o cavalo, apagar o desenho pra gente continuar resolvendo a questão. Então a grande questão, gente, é que eu tenho que saber quem é TY, né? Tem que saber quem é TY. Porque se eu não descobrir quem é TY, porque peso é barbada, é massa vezes gravidade, se eu não descobrir quem é TY, eu não vou conseguir chegar nessa relação. Então vamos lá. Vamos pegar esse triângulo como a gente está acostumado, tá? Ó, traz o triângulo para cá e eu vou colocar todos os catetos no mesmo desenho. Todos os catetos no mesmo desenho. Deixa eu ir para trás para ver se eu não perdi o desenho. Não, não perdi. Então olha só, agora eu vou botar todo mundo no mesmo desenho. Lembra que o θ estava aqui, né? Lembra que o θ estava aqui. Então como é que vai ficar? Ó, a hipotenusa, que é a tração inteira, vou botar ela de preto aqui. A hipotenusa, que é a tração, repara, a hipotenusa, que é a tração, e aí repara que Tx é esse cateto daqui, então vamos colocar Tx aqui, ó. Tx é esse cateto daqui. Repara que Ty é essa medida aqui nessa altura, então eu vou desenhar Ty pro outro lado, tá, gente? E vou até colocar um vermelho só para ficar melhor, ó. Ty, ok? Então, meu triângulo ficou assim. Então, vamos tirar ele e agora vamos dar nome aos bois, tá, gente? Esse cara é o meu cateto adjacente ao ângulo θ. Esse cara é o cateto oposto ao ângulo θ. E a tração é a minha hipotenusa, beleza? Então, se eu estou atrás de Ty, eu preciso de alguma coisa que envolva o cateto oposto, ou seja, a função seno, né? Olha o que diz a função seno. O seno de um ângulo, reparem, o seno de um ângulo é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa, beleza? Só que é o cateto oposto do ângulo, TY. Cateto oposto do ângulo é TY. Cateto oposto do ângulo é TY. Que é a hipotenusa, a tensão que eu tô atrás, né? Que é a tensão que eu tô atrás, ou seja, eu vou chegar à conclusão que TY vai ser T seno de θ. T seno de θ. É isso que eu vou usar a partir de agora. Agora eu vou usar isso aqui. Então olha só, o que ele diz? O peso é igual a 2 vezes Ty. O que é peso? Massa vezes gravidade, né, gente? Então, ó, massa vezes gravidade é igual a 2 vezes T seno do ângulo θ. Tá vendo que tá aparecendo quem eu queria? Então, ó, a massa é 80, a gravidade é 10. Isso aqui vai dar 800, tá? Deixa eu só ir para trás para ver se tá aparecendo. Ih, tá aparecendo, sobrando, tá? Então, igual a 2 vezes T, que é o que eu quero saber. E aí ele mandou a gente usar que o seno de 10 graus é 0,17, né, gente? Ó, 0,17, ok? Então, ficamos com 800 igual 2 vezes 0,17 vai dar 0,34 tração, que é a tração que eu quero, tá? Aí, gente, o que falta a gente fazer? Eu tenho que só dividir o 800 por 0,34, tá? Então, vamos lá. Deixa eu apagar aqui do lado, né? Questãozinha bem trabalhosa, né? Uma questão que ela fisicamente é basicamente dizer que uma coisa empurra para o lado, a outra tem que ser igual. Quem empurra para cima tem que ser igual quem empurra para baixo. Mas é uma questão que leva tempo. Então é uma questão que para a primeira leitura não serve, tá, gente? Então vamos lá, vamos avançar. Então ficamos assim, ó. A tração vai ser igual a 800 dividido por 0,34. Gente, vou ser bem sincero, até poderia dividir esse número, tá? Mas eu tenho uma calculadora aqui, só pra gente ganhar tempo, que vai ser igual a quanto? 800 dividido por 0,34. Bom, 800 dividido por 0,34, fiquei com 2.352,94 newtons, tá? É isso que a gente ficou usando a calculadora só para ganhar tempo, né, gente? A matemática não é o meu objetivo aqui. Bom, a gente tem que olhar as alternativas. Ele botou em notação, né? Então, se eu botar em notação isso aqui, vai ficar 2,35 vezes 10, 1, 2, 3, vezes 10 na 3 newtons, né? E aí, claro, a gente vai ter que aproximar isso aqui
para matar a resposta certa. E aí na resposta certa ele arredondou para 2,4, né? Que ficamos com a alternativa D de W. Questãozinha bem trabalhosa, mas é interessante para a gente aprender. Deixa eu sair da frente para a gente tirar um print, né, da questãozinha. Até não deu tanto tempo, em menos de 10 minutos eu consegui explicar ela, tá? Então, gente, era isso. Mas chegamos no final do nosso vídeo. Eu sou o professor Jean Pegoraro, mas nunca se esqueçam que a física esteja com vocês.